Os Bridgerton são, de longe, a família mais fértil da alta sociedade. Essa qualidade da viscondessa e do falecido visconde é admirável. Embora se possa dizer que suas escolhas de nomes para os filhos sejam bastante infelizes. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. É claro que a organização é sempre algo benéfico, mas seria de esperar que pais inteligentes fossem capazes de manter os filhos na linha sem precisar escolher seus nomes em ordem alfabética. Além disso, a visão da viscondessa e de todos os seus 8 filhos num único ambiente é o bastante para que se ache que está vendo dobrado, ou triplicado, ou pior. Esta autora nunca tinha presenciado um grupo de irmãos tão absurdamente parecidos. Embora a autora não tenha memorizado as cores de seus olhos, todos os 8 têm estruturas ósseas semelhantes e os mesmos cabelos grossos e castanhos. É lamentável que a viscondessa, que está atrás de bons casamentos para a prole, não tenha tido filhos com atributos mais elegantes. Ainda assim, há vantagens numa família de aparência tão consistente. Não há dúvida de que todos são legítimos. Ah, gentil leitor, sua dedicada autora gostaria que fosse assim entre todas as grandes famílias. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, 26 de abril de 1813. Violet Bridgerton amassou o jornal de apenas uma página numa bola e o atirou para o outro lado da elegante sala de estar. Sua filha Daphne foi sensata e não fez comentário algum. Fingiu estar concentrada em seu bordado. — Você leu o que ela escreveu? Perguntou Violet. — Leu? Daphne olhou para a bola de papel, agora embaixo de uma mesa de canto de mogno. — Não tive a oportunidade de ler antes de você terminar. — Leia, então! Gritou ela, agitando o braço no ar de forma dramática. — Veja como aquela mulher nos difamou! Daphne largou calmamente o bordado e pegou o jornal amassado embaixo da mesinha. Esticou a folha no colo e leu o texto sobre a família. Piscou algumas vezes, depois ergueu o olhar. — Não é tão ruim, mãe. Na verdade, é uma bênção comparado ao que ela escreveu sobre os Featheringtons na semana passada. Como posso conseguir um marido para você com essa mulher difamando seu nome? Daphne se obrigou a respirar fundo. Depois de quase 2 temporadas em Londres, a simples menção da palavra marido era suficiente para fazer sua cabeça latejar. Ela queria se casar, de fato queria, e não estava sequer sonhando com um amor verdadeiro. Mas desejar um marido por quem tivesse ao menos um pouco de afeição era pedir muito? Até então, 4 homens haviam pedido sua mão. Mas quando pensar em viver o resto de seus dias na companhia de qualquer um deles, Daphne simplesmente não conseguiu aceitar. Havia vários cavalheiros que ela acreditava que poderiam ser maridos razoáveis, mas o problema era que nenhum deles estava interessado nela. Eles gostavam dela. Todo mundo gostava dela. Todos a achavam divertida, gentil e bem-humorada. Nenhum deles a considerava feia, mas também não ficavam hipnotizados por sua beleza, sem fala diante de sua presença, nem inspirados a compor poemas em sua homenagem. Os homens, pensava ela com desagrado, estavam interessados apenas em mulheres que os amedrontavam. Ninguém parecia inclinado a cortejar alguém como ela. Todos a adoravam, ou ao menos era o que diziam, porque ela era muito simpática e parecia entendê-los. Certa vez, um dos homens que Daphne julgara que poderia ser um marido aceitável, dissera: — Por Deus, Daphne, você não é como a maioria das mulheres. Você é absolutamente normal. Ela poderia ter considerado isso um elogio, se ele não tivesse saído para correr atrás da beldade loira mais recente. Daphne olhou para baixo e percebeu que estava com o punho cerrado. Então ergueu os olhos e se deu conta de que a mãe a encarava, sem dúvida esperando que ela dissesse alguma coisa. Como já havia suspirado, Daphne pigarreou e afirmou: — Tenho certeza de que essa coluninha de Lady Whistledown não vai prejudicar minhas chances de encontrar o marido. — Daphne, já faz 2 anos. —
e ela escreve há apenas 3 meses, de modo que não vejo como a culpa possa ser dela. Posso culpar quem eu quiser, resmungou Violet. As unhas de Daphne feriram as palmas de suas mãos enquanto ela se esforçava para conter as palavras. Sabia que, no fundo, a mãe tinha apenas as melhores intenções, que a amava, e o amor era recíproco. Na verdade, até Daphne chegar à idade de ser desposada, Violet com certeza havia sido a melhor das mães. Ainda era, quando não estava desesperada pelo fato de que, depois de Daphne, tinha mais 3 filhas para casar. Violet pousou delicadamente a mão no peito. Ela disse infâmias sobre sua linhagem. Não, afirmou Daphne com certa cautela. Era sempre aconselhável ter cuidado ao contradizer a mãe. Na verdade, o que ela disse foi que não poderia haver dúvida de que somos todos legítimos. Isso é mais do que se pode dizer da maioria das grandes famílias da sociedade. Ela não deveria sequer ter mencionado isso, falou Violet, torcendo o nariz. Mamãe, ela escreve o jornal sensacionalista. Faz parte do trabalho dela falar desse tipo de coisa. Ela nem sequer é uma pessoa de carne e osso, acrescentou Violet, irritada. Pousou as mãos nos quadris estreitos, então mudou de ideia e sacudiu o dedo no ar. Whistledown. Ha! Nunca ouvi falar de nenhum Whistledown. Quem quer que seja essa mulher perversa, duvido que seja uma de nós. Como se alguém de berço fosse escrever mentiras tão ferinas. É claro que ela é uma de nós, disse Daphne com ar divertido. Se não fosse membro da sociedade, não teria conhecimento do tipo de notícia que dá. A senhora acha que ela é uma espécie de impostora que espia através de janelas e escuta atrás de portas? Não estou gostando do seu tom, Daphne Bridgerton, advertiu Violet, estreitando os olhos. A jovem tentou conter uma risada. Não estou gostando do seu tom era a resposta padrão de sua mãe quando um dos filhos estava ganhando uma discussão. Mas era muito divertido provocá-la. Eu não me surpreenderia, falou, virando a cabeça de lado, se Lady Whistledown fosse uma de suas amigas. Dobre a língua, Daphne. Nenhuma amiga minha chegaria a um nível tão baixo. Muito bem, admitiu. Provavelmente não é uma delas, mas tenho certeza que é alguém que conhecemos. Nenhum intruso jamais conseguiria as informações que ela tem. Violet cruzou os braços. Eu gostaria de acabar com ela de uma vez por todas. Se é isso que deseja, não deveria apoiá-la comprando o jornal. Daphne não resistiu à observação. E de que isso me serviria? Questionou a mulher. Todo mundo lê. Meu boicotezinho insignificante não faria nada além de me deixar com cara de boba quando todos estiverem rindo do último mexerico. Isso era verdade, Daphne pensou. A alta sociedade de Londres em peso lia as crônicas de Lady Whistledown. O misterioso jornal chegara à soleira da porta de todas as pessoas importantes da cidade 3 meses antes. Ao longo de 2 semanas, fora entregue invariavelmente às segundas, quartas e sextas-feiras. E então, na terceira segunda-feira, quando os mordomos de todas as famílias de prestígio esperavam pelo entregador, descobriram que cada exemplar do periódico de fofocas estava sendo vendido pela exorbitante quantia de 5 pennies. Daphne sentia-se obrigada a admirar a inteligência da fictícia Lady Whistledown. Quando começou a cobrar pelas fofocas, toda a sociedade estava viciada. Todos entregavam suas moedas e, em algum lugar, uma mulher intrometida estava ficando muito rica. Enquanto Violet andava de um lado para o outro, bufando por conta daquela terrível ofensa contra sua família, Daphne deu uma olhada para ter certeza de que a mãe não estava prestando atenção nela e começou a ler o restante do jornal. O Whistledown, como a publicação passou a ser chamada, era uma curiosa mistura de comentários, notícias sociais, insultos mordazes e elogios ocasionais. O que o diferenciava de quaisquer outros periódicos do tipo era o fato de que a autora citava o nome completo das pessoas. Ninguém ficava camuflado por abreviações como Lord S e Lady G. Quando Lady Whistledown queria escrever sobre alguém, dizia quem a pessoa era. A sociedade se declarava escandalizada.
mas no íntimo estava fascinada.